com vida. Ó Deus, com alegria, Senhor, com prazer no coração, gozo pelo Teu Santo Espírito. Pai, Te louvamos pela vida de cada um dos Teus servos que aqui chegaram, ó Deus, para exaltar, glorificar o Teu santo nome. Queremos oferecer o nosso culto, Senhor, a Ti. Deus, que seja agradável, Senhor, aos Teus olhos, Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Deus, aqueles que estão a caminho, ó Deus, olha pela necessidade de cada um nesta noite. Traz a cura, traz, Senhor, a alegria, Senhor, traz a expectativa de salvação por Cristo Jesus. Oramos, Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É o Jefferson? Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com alguns da nossa harpa. 107. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o 107. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme,
nas promessas de Jesus. Oh, glória! Firme nas promessas de Jesus. 56. Quem está alegre, louve. Quem está triste, ore. Vamos adorar o Senhor. O culto já começou desde o momento que nós chegamos aqui, né, irmãos? Aleluia. Antes trabalhava sempre com temor, mas descansa agora em meu Salvador. Antes esperava, hoje bem eu sei que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo meu. Tanto desejava bênção do Senhor, hoje mais de Cristo, mais do seu amor, não somente as bênçãos que tão pronto dá, mas a Ele mesmo, fonte que tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo meu. Antes duvidava, era sempre o eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu, sacerdote eterno, lá por mim entrou. Nele estou completo, nele aceito eu sou. Toda a igreja. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo meu. Tantos queria o mundo, hoje é só Jesus. Antes eram trevas, hoje plena luz. Tanto o receio, hoje é doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo meu. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Convido a igreja a estar em pé.
cooperadora Mauri estará fazendo uma leitura bíblica e oração. E na sequência, o grupo Cântico de Ana estará louvando ao Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Estamos alegres por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui no santuário para nós oferecer o nosso culto ao Senhor. Quero convidar os irmãos que abram as vossas Bíblias comigo, Salmo de número 128. É um salmo bem conhecido dos irmãos. Salmo de número 128. Amém, irmãos? Leamos a palavra de Deus que nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveiro à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz em Israel. Amém? Quantos necessitam das orações? Vamos orar um pelos outros. Maravilhoso, eterno Deus, eterno Pai, estamos mais uma vez diante de Ti, na Tua presença. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, Te agradecer pela salvação que é dada através de Ti, Jesus, e pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez nós estarmos aqui diante de Ti, na Tua bendita presença. Abençoa cada um, Senhor, que está presente, Senhor, que o Senhor conhece a cada um de nós. Supra as nossas necessidades, Senhor, Pai de bondade. Fique conosco na continuidade do culto, Senhor. Os louvores, Senhor, a mensagem da Tua palavra é o que nós te pedimos e já te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Cântico de Ana louvando ao Senhor. Na sequência, unidos pela fé também. Louva o Senhor nesta noite. O conjunto Cânticos de Ana cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor.
Vocal Unidos pela Fé, e na sequência, coral gracioso também louvará o Senhor. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Sim.
Coral gracioso louvando ao Senhor. Coral gracioso, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. O pregador irmão Samuel Batista estará louvando ao Senhor. E com este louvor nós vamos estar fazendo a coleta de contribuições com dízimos e ofertas nesta noite para a manutenção da obra do Senhor. Os obreiros já estarão se aproximando. Convido você a curvar
a sua cabeça, estar orando ao Senhor grato, sabendo que Ele é o nosso provedor, o nosso sustentador. É dele que vem toda boa dádiva. Glória a Deus. Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, ó Deus, com gratidão, reconhecendo de Ti, ó Deus, a provisão, o cuidado, o sustento, ó Deus. É o Senhor que dá a nós todo o suprimento necessário. Ó Deus, as grandes e as pequenas coisas vêm de Ti, Senhor. Deus, é verdade quando o Teu servo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os Teus servos, ó Deus, estarão contribuindo com dízimos, com ofertas para a manutenção da Tua obra. Senhor, abençoa cada família aqui representada, ó Deus, que haja abundância, Senhor, na casa de cada um dos Teus servos, que haja saúde, que haja todo o suprimento, Pai, que haja alegria, Senhor do céu. Oramos, Te bendizemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco, não vou naufragar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco, não vou naufragar. É forte o vento, é grande a maré, prossigo em frente, por meio da fé. Eu olho no barco, contemplo o Senhor, que olha pra mim e diz: não temas, contigo estou. Então se renovam as forças em mim. Encaro o mau tempo, as ondas e o vento, cantando assim. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco, não vou naufragar. Glória a Deus. É tempo escuro, mas prosseguirei, confiando no Mestre, vencedor serei. Eu olho no barco e o vejo ali, olhando pra mim, dizendo: não temas, estou aqui. Empreende o vento, aquieta o mar, com ele eu prossigo, vencendo o perigo, sempre a cantar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco, não vou naufragar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, com Cristo no barco, não vou naufragar. Glória a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a estar em pé neste instante.
Quero passar a palavra ao pastor Gilson, que dará sequência a este abençoado culto em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aleluia ou não aleluia? Aleluia. Por gentileza, apanhe a sua Bíblia e vamos ao que Deus tem para nós nesta noite, não é? Livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Enquanto vocês encontram, a Deus seja dada a glória, a honra, o louvor. E somos gratos a Ele pelos nossos irmãos ali do Jardim Graciosa, pastor José Paz, todos os obreiros, os irmãos que estão com essa bonita cooperação aqui nesta noite. Que Deus recompense a cada um. Por falar em Jardim Graciosa, quinta-feira tem festa lá, não é? Diz que já mataram 10 boi, leitão a pururuca, não é? E vai ser a festança, 2 aniversários simultaneamente, do pastor José Paz e da irmã Roseni. Então, uma festa duplicada. Os irmãos estão convidados a irem comer bolo e o churrasco, né, Hilda? Quinta-feira, ali no Jardim Graciosa. Pois bem, e daí no sábado a ceia em todas as nossas congregações, né? Culto de ceia em todas as congregações. Josué capítulo 2, versículo 12 a seguir. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa vida até o ponto de morrer, com uma condição: se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, Raabe, então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio,
seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E Raabe, ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Pode se assentar. Família salva por um fio. E essa parece ser uma realidade bem patente, bem presente nos tempos em que nós estamos vivendo, nos dias atuais, onde estamos enfrentando uma opressão sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Existe uma desmoralização dos princípios familiares, dos conceitos familiares e até da própria definição do que é uma família. Hoje nós enfrentamos esses ataques diuturnamente, quer seja na rua, quer seja através das mídias, das redes sociais, dos programas televisivos e até das políticas públicas. Estamos enfrentando esta guerra, esta batalha contra os valores e os princípios familiares. A família está sendo atacada todos os dias. As nossas casas, os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e até os casais são atacados todos os dias. Estamos numa guerra, numa batalha contínua. A casa de Raabe se achava sob uma ameaça, apesar de que a ameaça era do povo de Israel, mas a casa de Raabe estava sob uma ameaça. E como ela tinha um cuidado, um zelo pela sua família, ela procurou um meio de salvar a sua casa, salvar a sua família das ameaças que estavam vindo sobre a sua cidade e, consequentemente, sobre a sua família. Hoje nós estamos sofrendo inúmeras ameaças, não é? De diversas formas. Os nossos lares, as nossas famílias estão sendo atacadas através da ameaça da rotina. A rotina é um mal que tem assolado muitos lares, muitas famílias. Nós não conseguimos, amados, nos desvencilhar da rotina. Nós vivemos uma rotina contínua, não é? Trabalho, faculdade, escola, igreja. Mas esse ciclo vicioso que nós vivemos, às vezes não, sempre, se ele de vez em quando, ele não for quebrado para um momento de lazer, para um tempo só em família, para um momento de descontração, essa rotina, sem sombra de dúvida, uma hora vai danificar, vai prejudicar a família. O corre-corre do dia. Vamos lá? Segunda-feira, 6 horas da manhã, 6:30, levanta-se, se apronta, trabalho.
trabalha o dia inteiro, não é? Marido para um lugar, esposa para outro, filhos para a escola. Quando chega à noite, exaustos, cansados, alguns mais fortalecidos, mais animados, mais dispostos e mais sedentos de Deus, vem para o círculo de oração, vem para o Ibadé. Terça-feira, tudo de novo. Começa tudo de novo. Mesmo horário, pega ônibus, pega carro, trabalho. Chega no final do dia em casa, tem culto, vem para a igreja. Amanhã, a rotina se repete. Quinta-feira, não foge a rotina. Sexta, a mesma coisa. Quando é sábado, a rotina pode até mudar um pouquinho, mas as atividades são feitas em casa. Esposa vai cuidar da casa, limpar a casa, lavar roupa e etc e tal. Marido vai cuidar dos detalhes da casa, a janela que quebrou, a luz que queimou, e enfim, o jardim que precisa ser tratado, cuidado, lavar o carro. Domingo, escola dominical. Os que são mais fortalecidos vêm para a escola dominical. À tarde, resolve-se tirar um cochilo, mas à noite tem culto. E na segunda-feira, começa tudo de novo. E assim entra semana e sai semana. E isso vai se tornando um ciclo vicioso que é prejudicial para a família. Se de vez em quando você não parar e dizer, esse final de semana não. Esse final de semana é exclusivo para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos. É dedicado a eles. E quebra-se de vez em quando uma rotina. Num feriado, sai com os filhos num parque, ainda que não tenha dinheiro sobrando para pagar um restaurante, um McDonald's, um sei lá o quê, mas pelo menos um picolé, um sacolé, porque se não tiver dinheiro para comprar um sacolé também, pelo amor de Deus, né, irmãos? Aí, pelo amor de Deus. Mas precisa se quebrar a rotina de vez em quando, porque a rotina é um ataque contra o inimigo, contra as famílias, ou melhor dizendo. Outra coisa que afronta e ataca muito as nossas famílias é a vida financeira. Quantos casais desfeitos por causa de crise financeira dentro do lar, dentro da casa. Quanta falta de sabedoria no administrar as finanças da casa e de repente isso afeta a vida conjugal, o relacionamento até com os filhos, porque o marido, na condição de provisor, às vezes deixa faltar o essencial para dentro de casa. Uma certa feita eu tive que tratar de uma situação de um jovem casal. Eles ainda não tinham filhos, tinham tudo para se dar bem, um jovem bem empregado, ela por sua vez também muito bem empregada, numa universidade, ganhava muito bem. Porém aquele rapaz, ele tinha um péssimo hábito. Tudo que ele ganhava, ele investia no carro dele. Era roda de liga leve, isofilme, som, não é? E vivia comprando apetrechos para o carro, e às vezes a esposa tinha que bancar a casa sozinha, pagar água, luz, colocar o pão dentro da mesa, porque ele, por sua vez, tudo que ganhava, investia
num golzinho velho que ele tinha. Aquele carro valia mais do que o seu relacionamento conjugal. Aquele carro valia mais do que o seu casamento. E infelizmente, ele casou com o carro e perdeu a esposa. Porque chegou ao ponto que ela não resistiu mais, não aguentou mais. E a vida financeira, se ela não for muito bem administrada, cuidada, é um ataque que nós sofremos, vivemos. E muitos casais, muitas famílias, porque se existe uma coisa que tira a paz, é dívida. Se existe uma coisa que nos faz perder o sono, é dívida. São compromissos que nós não conseguimos cumprir, pagar. E aí à noite você vira para um lado, vira para o outro, o sono não vem e você fica pensando nos compromissos que você tem de cumprir e não consegue. E aí no dia seguinte levanta irritado, porque não conseguiu dormir direito, porque está com um problema que não consegue resolver, um problema financeiro por falta de administração, de cuidado. E aí qualquer copo d'água é uma tempestade, qualquer coisa que a esposa fale, que o marido fale, você já está irritado porque não dormiu direito, porque está preocupado com as contas, responde de uma forma áspera, dura, começa-se uma discussão. E quantos casais, quantas famílias destruídas por causa de uma vida financeira desequilibrada. Drogas. A drogadição é outro mal que está assolando os lares, assolando a vida das famílias. Pais que lutam, suam para colocar as coisas dentro de casa. E quando eles viram as costas, o filho que está na dependência química pega os utensílios de dentro de casa e leva para a boca para vender, para comprar droga, para alimentar o seu vício. Que miséria de vida! Quando não, às vezes até o próprio marido está nessa vida miserável, na dependência química, usando seu salário para comprar drogas e alimentar o seu vício. É outro mal que nós estamos enfrentando, sem dizer, sem levar em conta ainda, ou a internet e a televisão, que hoje também são meios que o inimigo está atacando as nossas famílias diariamente, dioturnamente, não é? Vocês têm acompanhado aí pelo noticiário tudo que o poder público tem feito para combater pedofilia pelas redes sociais, crime organizado voltado para o sequestro de crianças e tantas outras coisas, sem dizer da infidelidade conjugal. Que infidelidade conjugal, irmãos, e eu estou ensaiando para trazer esse assunto aqui num domingo à noite. Infidelidade conjugal não é só a consumação do ato sexual fora do casamento. Não. Infidelidade conjugal começa muitas das vezes dentro da própria casa, dentro do próprio quarto, quando a esposa está dormindo, mas através do celular, o marido dá um jeito de dar uma espiadinha nas redes sociais para consultar certas imagens, certas sites, quando não, trocar mensagens
com outra pessoa. A internet, as redes sociais, a televisão, são males que estão aí afrontando as nossas famílias. E o que dizer, então, do cenário político do nosso país, quando não até de outros países que já estão deturpando, desmoralizando, como eu falei, os princípios familiares, através da ideologia de gênero, não é? Olha os ataques que nós estamos enfrentando. Os ataques que nós estamos enfrentando. Pessoas que querem mudar da sua opção sexual e querem empurrar goela abaixo a sociedade. E existem escolas já no Brasil, onde meninos que se dizem sentirem-se e terem vontade de agirem como meninas, frequentam sanitário, banheiro das meninas. E assim, a gente tem visto isso se avolumando a cada dia. O casamento homoafetivo, pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, contraindo através da união estável, contraindo um certo relacionamento e se intitulando família, quando não, até adotando crianças e se dizendo pais, mães daquela criança. Estes são os valores que o mundo tem oferecido. Veja os ataques. Estamos sofrendo ataques familiares de todos os lados, assim como a família de Raabe. Não tinha para onde escapar, não tinha para onde correr. O povo de Israel estava vindo e ia destruir com tudo, como de fato destruiu. Toda a muralha de Jericó veio ao chão. A cidade foi sitiada. Mas o que fazer em meio aos ataques que estamos sofrendo? O que fazer em meio a esta guerra, a esta batalha que estamos vivendo todos os dias? O que fazer para salvar a nossa família dos ataques que estão circuncidando a nossa família, a nossa casa, os nossos familiares, os nossos filhos? O que fazer? Nós temos um hábito de achar que Deus só está trabalhando a nosso favor se a gente ver coisas mirabolantes, se a gente ver coisas gigantescas acontecendo. A gente acha que Deus só está trabalhando em nosso favor se acontecer assim um milagre, que é o impossível acontecer conosco, o impossível se cumprir em nós. Eu chamo isso, eu particularmente chamo isso de a síndrome do profeta Elias. Porque Elias entrou na caverna, queria ouvir Deus falar, queria que Deus respondesse ele, e de repente ele ouviu, começou a sentir um terremoto, e ele disse: agora Deus vai falar. Ó o barulhão, ó o terremoto. E Deus não estava no terremoto. Logo após o terremoto, diz a Bíblia que veio um vento muito forte, começou a fender as rochas, e ele diz: não, agora Deus vai falar. Olha a fúria do vento. E Deus não estava no vento.
Passou mais alguns minutos, começou a cair fogo, saraiva do céu. E Elias diz: não, agora Deus fala, olha, fogo caindo do céu. E Deus não estava no fogo. E ele diz: mas e agora? As coisas extraordinárias, mirabolantes que eu esperava, Deus não estava nela, quando de repente uma voz: Elias, que fazes aí, Elias? Diz o texto, uma voz mansa e suave entrou na caverna. Uma voz suave, não era algo extravagante, não era chuva de saraiva, não era terremoto. Deus estava numa simples voz mansa que entrou dentro da caverna. E a gente está com esta síndrome de Elias, achando que Deus só está falando conosco, nos ouvindo, nos atendendo, nos respondendo, se a gente vê fogo caindo do céu. Se a gente vê coisas mirabolantes acontecendo. Quando por vezes, nas coisas pequenas, simples, do dia a dia, nas coisas cotidianas do dia a dia, Deus está cuidando de nós. Deus está falando conosco. Talvez você não percebeu, mas hoje, ao longo do dia, enquanto você trabalhava, enquanto você estava no trânsito, o anjo do Senhor estava acampado ao teu redor para te proteger. São coisas simples, detalhes pequenos, mas que Deus está cuidando de nós através das pequenas atitudes do dia a dia, dos pequenos detalhes do nosso dia a dia. E é por isso que temos que todos os dias dar graças a Deus, porque aos nossos olhos nós não vimos nada de extravagante, nós não vimos nada de extraordinário, não aconteceu nenhum terremoto ao nosso derredor para Deus nos livrar. Mas sem você perceber, Deus estava cuidando de você nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Aleluia. O que fazer para ter a nossa família salva? Raabe, ao receber aqueles espias dentro da sua casa, ela fez um pedido: por favor, salvem a casa de meu pai, salvem a minha mãe, salve os meus irmãos, as minhas irmãs e tudo que eles tiverem, salve a minha família. Eu vou protegê-los, eu vou escondê-los daqueles que estão lhes caçando, lhes procurando. Eu vou cuidar de vocês por alguns minutos, por alguns momentos, para que aqueles que lhes procuram, os perseguidores de vocês, não os encontrem. Mas vamos entrar num acordo. Salvem a minha casa, salvem a minha família. Eu sei que a destruição está vindo e não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu sei que o mal está vindo e não vai ficar nada em pé. Mas eu tenho a esperança de que vocês podem me ajudar a salvar a minha família. E aqueles homens então fizeram um juramento com Raabe. E neste juramento, 3 coisas simples,
ela precisava fazer para que a sua família fosse salva. Não era nada mirabolante, não era nada extravagante, eram atitudes simples, pequenas, para que a sua família fosse salva. Se não, vejamos, versículo 18. Os homens falaram para ela: Raabe, se vindo nós à terra, se nós entrarmos em Jericó, e você não atar este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer. Primeira atitude. Você tem que amarrar, e preste atenção na palavra daqueles espias. Você tem que amarrar este mesmo cordão de escarlata, pela qual você está nos fazendo descer, é este mesmo. Não pode ser outro cordão, tem que ser o mesmo. Este mesmo cordão de escarlate tem que estar amarrado à sua janela. A primeira atitude é amarrar o cordão, o fio de escarlate à janela. E diz o versículo 21, que quando aqueles espias saíram da sua casa, a primeira coisa que ela fez, então os despediu, versículo 21, e eles se foram, e a primeira coisa que ela fez, atou o cordão de escarlata à janela. Cordão de escarlata era uma corda vermelha, um vermelho vivo, o vermelho carmesim, que sem sombra de dúvidas representa para nós a coisa mais importante que o cristão pode receber na sua vida: o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer a tua família salva? Você precisa fazer com que o sangue de Jesus esteja assinalando a janela da sua casa. Você tem que decretar que ali dentro da tua casa ela está coberta, protegida pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Lá no Egito, quando Deus determinou que se instituísse a Páscoa para a libertação do povo, ele diz: matem um cordeiro, e com o sangue do cordeiro vocês vão aspergir nos umbrais da porta de cada casa, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, mas aonde haver o sinal do sangue, ele não vai adentrar. A casa estará protegida. Por quê? Porque tem a marca do sangue do cordeiro. Qual é a marca que tem dentro da tua casa? Qual é a marca que tem na porta da sua casa? Qual é a marca que tem na janela da sua casa? Quando os vizinhos passam em frente à sua casa, o que é que eles veem? A marca da confusão, a marca da briga, a marca da falta de moralidade, a marca da desobediência dos filhos. Qual é a marca que nós estamos demonstrando para a sociedade quando passam à frente da nossa casa? Os moradores de Jericó não entendiam. Passavam pelas muralhas de Jericó e de repente olhava na janela de Raabe
uma corda vermelha. Ninguém sabia o que aquela corda significava. Chamava a atenção? Chamava. Mas o que deu na cabeça de Raabe ter um cordão vermelho amarrado à sua janela? Para que isso? Qual o sentido disso? A população não sabia, mas era a marca para a salvação da sua casa. Era o sinal da salvação da sua casa. A sociedade pode não entender o que se passa dentro da tua casa, eles podem não compreender, desde que ela esteja marcada pelo sangue de Jesus. Raabe era uma mulher fácil, Raabe era uma meretriz, era uma mulher da vida. A sua casa, por certo, era uma casa que os moradores de Jericó diziam: ó, aí mora uma mulher de vida torta. Aí mora uma mulher com a vida toda esculhambada, uma meretriz. E agora colocou um fio de escarlate na janela. Não parece um pouco a nossa casa, irmãos? Que às vezes, aos nossos olhos, está toda virada de cabeça para baixo, porque as nossas famílias não são perfeitas. E às vezes, o pai, a mãe serve a Deus, mas os filhos fazem tudo ao contrário daquilo que você ensinou, daquilo que você mostrou, daquilo que você educou. Se envolveram com drogas, se envolveram com tantas coisas, e quem passa em frente da tua casa diz: ó, a mulher é crente, mas ó os filhos, a mulher é crente, mas ó o marido, chega todo dia torto de cana em casa. O marido é crente, mas ó a mulher, é a fofoqueira do bairro. Parece a casa de Raabe, tudo virado de perna para baixo, mas ainda que esteja virado de perna para baixo, lá tem uma marca, lá tem um sinal, que é o que basta para que a salvação chegue àquela casa. Ainda que tenha um ali dentro que sirva e tema a Deus, chegue dentro da tua casa e ore esta noite: Jesus, passa teu sangue aqui. Marca esta casa com teu sangue. Meu filho está todo desajustado, mas cobre essa casa com teu sangue. Eu ponho o fio de escarlate hoje nesta casa, na porta, na janela. Ela está marcada pelo sangue de Jesus. Porque há uma promessa para mim, há uma promessa para você, há uma promessa para todos nós. Paulo não foi só apóstolo, eu percebo que ali Deus o estabeleceu até como um profeta, quando ele disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Põe a marca do sangue lá. E você vai ter a tua família salva em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? O versículo 18 ele continua dizendo: primeiro, ponha o cordão, e não pode ser outro, tem que ser o mesmo. O mesmo cordão de escarlate pelo qual nós vamos descer, e você está salvando a nossa vida, nos livrando daqueles que nos perseguem. Este mesmo cordão tem que estar atado ali. Por que é o mesmo cordão? Porque em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, a não ser pelo nome de Jesus. Só tem um nome que salva, só tem um nome que liberta. O mesmo cordão que libertou e salvou os espias
é o mesmo cordão que vai libertar e salvar Raabe e a sua família, porque só há salvação em Jesus Cristo. É só Ele quem nos salva. Depois, o texto diz assim: amarra o fio de escarlate. Na sequência, se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. Segunda atitude: Raabe, a tua família precisa estar reunida dentro da tua casa e você ter o alcance do teu olhar sobre os teus. Você precisa acompanhar o passo dos teus familiares. Se eles não estiverem dentro da tua casa, o sangue deles, nós não responderemos pelo sangue deles. Ficará sobre a sua cabeça. Mas se toda a tua família estiver contigo dentro da tua casa, é responsabilidade nossa a salvação da sua família. Ninguém, versículo de número 19, o final do versículo 19 diz: ninguém vai pôr a mão sobre eles. Salvação garantida. Se, Raabe, os teus familiares estiverem ao alcance dos teus olhares, ninguém pode sair de dentro da tua casa. E é interessante que isso repete-se, amados irmãos, porque lá em Êxodo, quando Deus estabeleceu o sacrifício do cordeiro, ele disse: e que as famílias, neste dia, não saiam de dentro de casa. Porque se saírem para fora de casa, correm o risco de perderem a salvação. É uma atitude simples. Ter os membros da família ao alcance dos nossos olhares, dos nossos olhos. Você sabe aonde os seus filhos têm andado? Você sabe o que eles têm feito? Vocês sabem com quem eles têm andado? Você sabe o que é que eles têm visto ou deixado de ver? Eles estão sob o seu controle, o seu alcance? Isso é ter a família dentro de casa. Não é no sentido literal ficar preso ali, mas é ter alcances, controle do que se passa na vida de cada membro da família, de cada integrante da família. Recolher a família dentro de casa. Qualquer que sai fora da casa, você perde o controle. Então tenha controle sobre as situações. Tenha controle sobre os seus filhos. Tenha controle até mesmo sobre os seus cônjuges. Saiba onde eles andam. Não é? É preciso haver esse controle, que a nossa casa esteja ao alcance dos nossos olhos. Ter o controle da situação, ter o domínio da situação. A Bíblia vai dizer que o bom nome, Provérbios vai falar, vale mais do que as muitas riquezas. E nós estamos enfrentando hoje uma crise de moralidade nas famílias. A moral das famílias está muito baixa, muito deturpada. Uma certa feita, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo.
mas eu tive que administrar uma situação de uma família. A irmã, a mulher, a esposa, a mãe, dirigente do círculo de oração. O marido, crente, há muitos e muitos anos. Eles tinham uma filha. E a filha resolveu enamorar-se, arrumar um namorado e tudo mais. E começou a arrumar aquele namorado fora da igreja. E a gente não manda na casa de ninguém e na família de ninguém. Mas começaram a namorar. E aquele namoro foi ficando quente, foi se alastrando. De repente o jovem, o rapaz, estava já pernoitando na casa da moça. Pernoitando no quarto da moça. E a informação chegou até nós. Mas, irmã, a senhora permite isso? Dentro da sua casa? Debaixo do seu teto? A senhora concorda com isso? É, pastor. É melhor a fazerem aqui debaixo dos meus olhos do que viverem aí por fora. Está certo isso? Quem é que estava com o controle da situação? Eram os pais ou era a filha? Quem é que estava mandando dentro de casa? Eram os pais ou era a filha? Que fazia o que bem entendia e como bem pretendia. E os pais conivendo com o pecado da fornicação dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Que moral nós estamos transmitindo, amados irmãos, através de uma situação como essa? Temos que ter o controle da nossa casa e da nossa família. Aqui não. Por mais que ninguém é de ferro e ninguém tem o controle total e possa eventualmente acontecer uma eventualidade como essa. Mas você tem que corrigir, dizer, assim não pode, assim não dá, assim eu não aceito, assim eu não concordo. Não podemos ficar de braços cruzados quando o pecado está querendo adentrar dentro da nossa casa e se alojar lá. Há um provérbio que diz, nós não podemos impedir de um pássaro voar sobre a nossa cabeça. E até, quem sabe, fazer uma porcaria na nossa cabeça. Quem que já não passou por baixo de uma árvore e de repente um miserável de um pombo resolve manchar a tua roupa nova, quando não a tua cabeça? Ninguém está sujeito ou impune a estas coisas acontecerem. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na tua cabeça. O problema é quando nós deixamos ele se alojar e fazer um ninho. Bom, recolher a família dentro de casa. E terceiro, versículo 20, terceira atitude. Primeira, amarrar o fio de escarlate, o sangue de Jesus. Ter o controle dentro de casa. E terceiro, também, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Aquele juramento foi feito dentro da casa de Raabe, no convívio da sua casa. O que os espias estavam dizendo? Aquilo que nós tratamos aqui dentro, fica aqui dentro. Não saia anunciando para ninguém o que nós tratamos, combinamos dentro da sua casa.
Há quem diga que segredo entre 3, só se matar 2. Aí você consegue guardar o segredo. Mas tem coisas, amados irmãos, de dentro da nossa casa, que é de fórum íntimo e devem ser tratados em casa. Vocês já ouviram um provérbio, um ditado popular que roupa suja, hein? Você não sai lavando as suas roupas sujas na casa dos vizinhos. Roupa suja se lava em casa. Então aquilo que acontece dentro da sua casa é fórum íntimo. Você tem que tratar dentro de casa. Não saia por aí anunciando o que se passa dentro da sua casa. Jesus disse uma frase, uma palavra, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34, projeta para nós lá, André. Lucas 12, 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é que você tem de mais precioso dentro de casa? É a sua família. Então guarde esse tesouro. Há um rei nas Escrituras, na Bíblia, um rei muito bom, por sinal, um dos melhores reis que o povo de Deus teve. Seu nome? Ezequias. Foi um excelente rei. Adoeceu, fez uma oração rápida, curta, virou o rosto para a parede e disse: Senhor, olha para mim, vê que eu tenho andado em retidão aos teus olhos. E Deus mandou o profeta lá: volta lá, Isaías, e diz para ele que mais 15 anos lhe são acrescentados. Pela sua fidelidade, ele tinha em depósito, Deus lhe restabeleceu a saúde. Depois da cura, ele ficou tão contente, tão feliz, que os babilônicos, os caldeus vieram lhe visitar, e ele chegou tão contente: vamos fazer um banquete aqui. Abriu a porta do palácio, mostrou o palácio para os seus inimigos. Olha, aqui é a sala das armas, veja as armas que eu tenho. Aqui é a sala das pratarias, do ouro, da prata, das pedras preciosas. E diz a Bíblia que Ezequias mostrou todo o palácio para os seus inimigos. Revelou tudo que tinha dentro de casa. As visitas foram embora. Aí Deus fala: Ezequias, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Senhor, eu estou tão feliz que o Senhor restaurou a minha saúde, que eu mostrei tudo que eu tinha dentro de casa. Pois é, tudo que você tinha você vai perder. Eu não mandei você mostrar nada. O que eu te dei, o que eu te entreguei, o que eu te concedi é um tesouro seu. Não é para você ficar anunciando aos quatro ventos. Essas redes sociais hoje é a maior vitrine perigosa que tem ocorrido aí, irmãos. Gente colocando na vitrine o que tem dentro de casa. Se expondo, e olha, tem até crente, uns crentes de meia pataca, uns crentes sem juízo, sem raciocínio, uns tontos da vida, que não pode ver um feriado, tem que correr para a praia hoje. E vão para a praia e não sabem se comportar como um cristão na praia. Tem que se vestir como o mundo se veste para tomar um banho de mar. E ainda tirar selfie e fazer biquinho.
e postar nas redes sociais. A irmã só de biquíni, maiô, o irmão com aquelas pernas branquelas, parece um palmito, e de sunga. Mas é festa mostrar o poder de poder passear, de poder extravagar, de poder sair da rotina, que é importante, mas com sabedoria, com prudência, e não ficar expondo a mercadoria que tem dentro de casa na vitrine. E aí o povo fica observando, olhando, não é? Porque tem uns patetas que ficam expondo a sua família na vitrine. O teu maior tesouro é para ficar guardado às 7 chaves. Guarde aquilo que Deus te deu. Cuide da tua esposa. Se ela é boa, não fique anunciando que ela é uma excelente mulher. Não fique fazendo propaganda. E se ela não é tão boa assim, se ela é carne de pescoço, também não fique anunciando que a tua esposa é uma carne de pescoço. Resolva dentro de casa. Administre dentro de casa. Se for preciso, chame o pastor Gerson para ir dar um conselho. Chame alguém de sua confiança para ir lá dentro da sua casa, alguém de confiança, para ir lá dentro e resolver, te ajudar a resolver o problema. Mas não saia comentando por aí, poxa, estou passando uma luta dentro de casa com fulano, estou passando uma luta com a minha mulher, estou passando uma luta com meus filhos. Não, não denuncie o que foi tratado dentro de casa. Guarde as 7 chaves. Dá para dizer amém? As horas já foram, irmãos. A família de Raabe foi salva por causa dessas 3 atitudes: fio de escarlate, família sob os seus olhares e sigilo familiar. Problemas internos se resolvem em família. E aí veio a reconstrução daquela casa, daquela família. E veja o que aconteceu com Raabe mais precisamente. Se tem alguém que não é exemplo de família, de casa, é Raabe. Vocês concordam comigo? Que exemplo que ela podia dar? Uma meretriz. Quantos homens ela recebeu? Quantos pais de família se deitaram com aquela mulher? Que exemplo de família ela podia dar? Nenhum. Mas ela tomou essas 3 atitudes para salvar a sua família. E quando ela toma essas 3 atitudes, começa uma mudança radical na vida de Raabe. Primeira coisa, a sua família de fato foi salva. Segunda coisa, capítulo 6 de Josué, versículo 25. 6 e 25 de Josué. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje. Habitou no meio de Israel. Ela era uma descendente da promessa? Não. Ela estava debaixo de um propósito de promessa? Não. O povo da promessa eram os judeus, aquele povo, os israelitas que estavam para invadir Jericó.
A promessa não dizia respeito a Raabe, mas por causa de 3 atitudes que ela tomou para salvar a sua família, ela passou a fazer parte do povo da promessa. Habitou no meio de Israel. Passou a fazer parte. Você vai fazer parte, já faz, ou melhor, parte do povo da promessa. Segunda coisa que mudou a vida da Raabe, além de fazer parte do povo de Deus, Mateus capítulo 1, versículo de número 5 vai dizer, Mateus 1:5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão era um príncipe de Israel. Raabe casou-se com um príncipe de Israel. Consequentemente, tornou-se uma princesa do povo de Israel. Para quem antes era uma meretriz, fora do projeto de promessa, agora fazia parte do povo e mais do que isso, era vista como uma princesa, mulher de Salmão, que gerou a Boaz. Boaz a Ruth, consequentemente a gente vai ver que ela fez parte da genealogia de Jesus, de Davi e de Jesus. Entrou para a genealogia, tanto é que está aqui registrado no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, e aqui o Evangelho, o escritor Mateus quebra um paradigma judaico, porque na genealogia, a princípio só se fazia menção dos homens, da figura masculina, mas Mateus, na inspiração divina, chega no versículo 5 e diz: Salmão gerou de Raabe. Olha o nome dela sendo registrado na genealogia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por causa de 3 atitudes pequenas. 3 pequenas atitudes. Para aí, para nós terminarmos. Não. Capítulo 11 de Hebreus. 11 de Hebreus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar de um princípio cristão chamado fé, que é a fonte motriz de nós estarmos aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele começa a enumerar algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que viveram e triunfaram pela fé. Pela fé, Abel. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé, divinamente inspirado. Pela fé, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. Mas de repente o escritor aos Hebreus para e diz: mas espera aí. Há também nessa história de fé uma mulher que era meretriz, uma vida miserável, mas um dia ela pela fé tomou 3 pequenas atitudes, e essa mulher se tornou uma princesa em Israel. E aí o escritor diz no versículo 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, mas acolhendo em paz os seus espias. Pela fé, Raabe salvou a sua família.
Que possamos ter essas atitudes simples, amados, para termos a salvação da nossa casa. Não desanime, nem tudo está perdido. Coloque o fio de escarlate lá na tua casa, cubra ela com o sangue de Jesus. Tenha domínio, controle sobre a sua casa, sobre seus filhos. E também, faça o que Raabe fez. Mantenha em sigilo as coisas que acontecem dentro da tua casa. Valorize o teu tesouro. E assim você vai ser abençoado, próspero, e a sua vida vai dar um giro de 360 graus, como foi na vida de Raabe. Há uma promessa para a tua família, você crê? Há uma promessa para a tua casa. E eu quero orar por você. Vamos estar em pé? Irmã Evanir dizimou. Deus abençoe. Cadê a irmã Evanir? Está lá. Pastor Gerson. Irmã Ivanira e irmã Virgínia. Deus abençoe grandissimamente a cada um. Quem quer a nossa oração? Quem quer hoje colocar um fio de escarlate na sua casa, quer sair daqui com um cordão de escarlate, e a primeira coisa que você vai fazer ao chegar em casa, amarre esse cordão de escarlate lá. Quem quer, vem aqui à frente, eu vou orar contigo, por você, em nome do Senhor Jesus. Tem salvação para você, tem solução para a sua casa, tem escape. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te ajudar. Em nome do Senhor Jesus, a tua descendência não foi gerada para ficar perdida neste mundo. Há salvação para a tua casa. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, entregar agora estas famílias aqui representadas diante de Ti. Pedir que o Senhor visite os filhos, as filhas, visite o esposo, a esposa, enfim, visite o lar dos Teus servos e ali estabeleça o Teu nome, o Teu sangue, seja aspergido nos umbrais daquela casa, e que ali, ó Senhor, o Teu nome seja proclamado e glorificado. Deus santo, Deus justo, nós queremos pedir graça e força para tomarmos as atitudes necessárias para a salvação da nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, assim como fizestes na vida de Raabe, transforma o nosso lar, dá-nos vitória, e que cada membro da nossa família passe a fazer parte da tua promessa, do povo da promessa. Senhor meu Deus, queremos ser heróis da fé, vencermos pela fé, como Raabe venceu. Assim nós oramos, ó Deus, e desde já impetramos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família aqui representado, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e juntos cantamos amém. Amém.